Olá, internautas da Leneto. O tema do vídeo de hoje é sobre fratura de fêmur, que é um dos maiores terror para quem é idoso. O fêmur, todo mundo sabe, é um osso da perna, é o maior osso do corpo humano. E a fratura de fêmur é uma das fraturas mais comuns em idosos, é, principalmente ocasionadas por queda, às vezes queda da própria altura. Às vezes o idoso está fazendo alguma atividade até certo ponto corriqueira, como estender roupa, ou principalmente mulheres, né? E existe mais comumente é uma fratura que acontece em mulheres. Às vezes está estendendo uma roupa, às vezes está passando um pano de chão. E, enfim, acontece a queda e a fratura de fêmur. Também tem o caminho inverso, né? A pessoa fratura o fêmur por às vezes uma deficiência óssea, uma osteoporose, alguma outra doença, e acaba tendo a queda. Mas, enfim, a fratura de fêmur, por que ela é tão cruel, né? Porque o idoso vai ter que passar por uma cirurgia, na maioria das vezes, né? Ele, ele vai ter que colocar uma prótese. Dependendo da idade, da condição clínica dele, ele não, o que ainda é mais grave, né? Ele não pode colocar essa prótese, então ele não passa por essa cirurgia. Mas independentemente, né, no caso dele colocar uma prótese, ele vai ter um tempo acamado, tá? Para se recuperar desse pós-cirúrgico. E é essa questão que muitas vezes desencadeia uma série de outras complicações no idoso. Como, por exemplo, tem idosos que têm uma vida extremamente ativa, tem idosos que um dia antes da fratura estavam fazendo academia, hidroginástica, passeando com os netos, dirigindo, e aí ele se vê de repente acamado, né? Dependendo de outras pessoas para tomar banho, para fazer alguns tipos de movimento. E aquilo, para ele, para o idoso, é como se fosse um despertador negativo, né? Que como despertasse a ele que o corpo dele já não é mais o mesmo de um jovem. E o período acamado, principalmente para quem acostumava se ter uma vida ativa, ele é muito cruel, né? A pessoa ela começa a se sentir muito mal naquela condição. Então é muito comum aqui na Leneto Enfermagem, é estatístico isso, tá? Boa parte dos pacientes que sofrem a fratura de fêmur e, portanto, precisam ficar acamado um tempo, eles acabam desenvolvendo um estado depressivo junto com isso por conta de ficar acamado e por conta de psicologicamente a fratura de fêmur, na verdade não é a fratura de fêmur, né? É o fato dele ficar acamado impõe a ele essa condição dele refletir sobre a propriedade, né? Dele refletir sobre a condição do corpo dele. Mesmo quando ele é uma pessoa saudável, não tem nenhuma outra doença crônica, ele passa a ter um efeito psicológico devastador, né? Por isso que existe um trabalho de prevenção muito grande contra quedas em idosos, não simplesmente para se evitar uma fratura, ou se evitar lesões. Além disso, claro, tem essa questão de que quando o idoso ele é obrigado a ficar acamado, mesmo que seja por um tempo pequeno, né, relativamente pequeno, aquilo acaba tendo um aspecto psicológico muito difícil para ele, tá? Então é muito comum o idoso desenvolver uma série de dependências, uma série de fobias, um estado depressivo, e tem muitos que mesmo clínica, mesmo a fratura em si já não sendo mais um problema, a cirurgia foi um sucesso, ele conseguiu ali através das sessões de fisioterapia voltar a andar, no começo com a ajuda de um andador e depois tendo até a liberação, uma alta médica, digamos assim, mas ele já não é mais o mesmo de antes, ele está mais down, ele está mais introspectivo, ele está mais triste e muitas vezes ele está com depressão, tá? É por isso que a gente sempre fala para as famílias e para os idosos, muito cuidado com queda. Queda não é simplesmente uma fratura ou uma lesão. Queda é tudo aquilo que ela vai te impor
tá? Tudo aquilo que ela vai te obrigar a viver para você se recuperar. E quando, nos piores casos ainda, quando não é feita uma cirurgia, ou seja, não é colocada uma prótese, tudo isso a gente está falando sempre, lembrando que a gente fala de idosos, tá? A chance dessa pessoa voltar a andar, ela diminui ainda mais. Então, a maior ainda a chance dela desenvolver essa depressão. Dá uma olhadinha como está a casa do seu avô e do seu pai, o caminho que ele faz até o banheiro, até a cozinha, se não tem tapete onde ele pode escorregar, se não tem móveis onde ele não pode tropeçar. Elimina tudo isso, tá? E sempre conscientiza que a queda não é só a fratura, a queda tem um aspecto psicológico muito importante, tá bom? Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe. A Leneto sempre vai trazer aqui bastante informações sobre o mundo dos idosos. Beleza? Valeu, um abraço.